Bem-vindos a mais um episódio do História de Portaria. No episódio de hoje, vamos conversar com a Jéssica Silva, que é profissional de recursos humanos e departamento pessoal. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, obrigada aí pelo convite. Trabalho na área de recursos humanos há mais de 10 anos e mais da metade dedicada ao setor imobiliário, que é um setor dinâmico, né? É um setor que se movimenta muito, muda muito o tempo todo, e com as pessoas, com os profissionais que estão ali em torno do seu lar. Porque, na verdade, o condomínio, na maioria das vezes, se a gente for falar do residencial, é o lar das pessoas. Então, elas começam a ficar mais exigentes com esses profissionais. Então, é, tomar cuidado, né, com postura, com o que vai falar, isso já é um ponto positivo para você ser visto lá na frente como uma pessoa que pode estar galgando ali melhores cargos num condomínio. Então, eu entendo que sim, que tem possibilidade de trabalhar. Você entra como SG, eu vejo muito. Eu vejo muito profissionais, como eu disse, são mais de 700 prédios, quase 3.000 funcionários. Eu vejo profissionais que se dedicam conseguindo chegar na portaria, muitas vezes encarregado de manutenção, prestando serviço às vezes para moradores. Já vi funcionário que é de manutenção, por exemplo, abrindo uma empresa depois menor para prestar serviço para os moradores. Então, assim, é um campo com muitas possibilidades assim de ganhar dinheiro, porque tem muitas pessoas, né? Muitas Tem oportunidades muitas. acontecem, né? Que às vezes você começa numa atividade Isso, e aí você vai desenvolvendo, conhecendo gente, conhecendo outras isso aí. pessoas, né? A gente vai falar de um prédio de 10 apartamentos, você vai multiplicar, na verdade, porque normalmente, dificilmente as pessoas moram sozinhas, então você acaba tendo, né, 3, 4 pessoas ali, então assim, você acaba falando de um prédio com 40 Exatamente. pessoas e por aí vai, E né? aí já confia, né? Já confio, não, olha, eu vou É, botar dentro da minha casa para fazer um reparo para mim, no horário de folga dele, porque eu já confio nele. Então, sim. assim, se você estabelece uma relação de confiança boa, você tem várias oportunidades com essas pessoas que você está falando, como você disse. Às vezes são 40 pessoas circulando ali todo dia. Às vezes os convidados dessas pessoas já te Já olham geram para gerar ali uma outras oportunidade. oportunidades, Sim, né? com certeza. A gente, como síndico, né, profissional aí dessa área de gestão, que faz gerenciamento, a gestão, a gente tem às vezes dificuldade de achar profissionais no mercado para ocupar as vagas, né? Não só as vagas fixas de portaria, de ASG, enfim, qualquer outra vaga de gerente de condomínio, de supervisor de condomínio, mas a gente também tem dificuldade para cobrir abertura de férias, para esse tipo de demanda. O que você aconselharia assim ao síndico que quer fazer uma contratação de um profissional? O que ele poderia ter de dicas assim na hora de entrevistar? Ou que tipo de perfil ele deveria buscar nesses profissionais para ocupar as vagas, tanto as vagas fixas, né, ou como vagas, enfim, de cobertura de férias, etc. Eu acredito que o mercado de recrutamento e seleção e, e de essa parte mais de humanas já passou dessa fase de olhar somente para a experiência, né? Então, eu acho que o síndico precisa ter em mente, eu entendo que o síndico precisa ter em mente qual é o perfil ideal para trabalhar no condomínio que ele gerencia, né? Então, ele sabe as necessidades do condomínio, ele sabe que a exigência dos moradores, o nível de circulação de pessoas naquele condomínio. Então, eu entendo que o síndico pode contratar uma consultoria externa para fazer esse recrutamento e seleção. Pode sim aproveitar as indicações, mas ele não pode usar essas indicações somente o fato de ser indicação como um parâmetro para contratar um profissional, mas pode sim, essa é uma ferramenta na área de RH que ainda funciona. As pessoas têm muitas críticas às vezes em relação às indicações, mas eu não tenho problema nenhum com indicação. Eu já prestei serviço para outras empresas que a gente aceitava assim Porque indicação, é muito comum isso, né? porque como Pergunta pro prédio vizinho quem é que exatamente cobre lá e pede pro isso, vizinhozinho você aqui só não pode fazer. deixar de fazer as avaliações pertinentes, entendeu? Então, se você tem um perfil que você sabe, você precisa de um porteiro, de acordo com o fluxo de pessoas que passam por aquele condomínio, você precisa de um porteiro comunicativo, ágil, você precisa avaliar isso independentemente de ser uma indicação ou não. Mas realmente, muitas vezes fica difícil para o síndico, que já tem muitas coisas para gerenciar, encontrar esses profissionais. Então, acredito que contratar muitas vezes uma consultoria externa de RH para fazer esse processo
E na impossibilidade, porque a gente sabe que condomínio muitas vezes não tem esse orçamento elástico para gastar dinheiro com demanda. Você mencionou já no início do nosso papo aqui que encargos é uma despesa gigante, representa quase 40%. Se você considera que 60% do custo são pessoas, quase 40% disso é representado no imposto. Né? Então, muitas vezes, o condomínio não tem esse orçamento tão flexível. Né? Então, aproveitar as indicações, buscar currículo, tem sites que você pode publicar a vaga de forma gratuita também. E pode também, se você trabalha com administradora, verificar na administradora se ela tem algum banco de dados para currículo. E buscar seus parceiros. Busca também seus parceiros. Não precisa ser só administradora. De repente, um outro fornecedor também pode te indicar alguém, mas eu recomendo, faça a entrevista. E se não sabe como fazer entrevista, busque um profissional que te ajude para avaliar aquele Porque às vezes o candidato. barato sai caro, né? Às vezes a pessoa não sabe, não domina, não tem. Exatamente. Às vezes vale a pena o investimento. Não é um Vale. investimento tão grande assim. Se a gente pensar que o investimento dividido pelo número de condôminos, às vezes é uma Sim. parcela muito pequena Isso. que vai te dar a garantia de você estar com um profissional, que vai realmente atender às suas necessidades, né? Porque depois a custo de uma demissão para uma outra recontratação acaba ficando às vezes muito mais alto do que você investir inicialmente no processo de recrutamento. Né? E é o que a gente falou sobre a exigência das pessoas, que não é só dos condôminos, é do próprio síndico. Você está falando em botar uma pessoa ali por um mês que vai receber encomenda, que às vezes a encomenda é cara, às vezes é um celular. A pessoa vai receber um celular, a pessoa vai estar ali vendo os condôminos entrar e sair do condomínio, às vezes 2 horas da manhã, quando já não tem mais ninguém. Então, é óbvio que a entrevista por si só, não é o suficiente para você saber se você está fazendo uma contratação idônea, mas às vezes ajuda você a avaliar certos tipos de comportamento. Então, um especialista, por exemplo, em recrutamento e seleção, vai conseguir avaliar certos tipos de comportamento, vai saber se o profissional está mentindo no currículo, vai saber avaliar um currículo e fazer as perguntas coerentes de acordo com o que o síndico relatou que está buscando. Então, muitas vezes vale a pena investir sim numa consultoria de recrutamento e seleção para você contratar de maneira mais assertiva, porque é o que você falou, às vezes barato sai caro. Contrata alguém, não funciona, não deu certo, demite às vezes com 40 dias de trabalho e isso vira um ciclo, né? E aí esse desgaste, porque todas as vezes você precisa treinar, explicar quais são os padrões daquele condomínio, porque a gente não está falando de uma profissão que tem manual. Cada condomínio tem seu processo para seguir, né? Sua regra. Então, às vezes, vale mais a pena mesmo investir, porque a gente sabe que mesmo tendo muito profissional procurando emprego, quando a gente se surpreende quando precisa achar alguém e tem essa dificuldade de encontrar. Então, acho que por isso que também surgiram as consultorias de recrutamento e seleção, porque se tem demanda, tem serviço, né, para vender. E o porteiro, o funcionário de condomínio, ele é o braço direito do síndico, né? Então é um cara importante, é uma pessoa que tem relevância dentro da estrutura se for utilizado de forma adequada, se for treinado de forma adequada também, né? Se for recrutado também de uma maneira boa, né? E que vá saber, o profissional também saber, que às vezes eu vejo muito que o profissional também não sabe quais são as obrigações dele, porque ele foi admitido e ninguém nunca passou, e aí vem um outro síndico que também levou de uma outra maneira, enfim, aí quando vem, às vezes, uma gestão mais profissional que vai querer exigir dele determinados comportamentos, ele, cara, eu nunca fiz isso, porque agora eu tenho que fazer, né? Porque ele também não sabe as obrigações, né? Porque isso também não é uma coisa muito tratada, como a gente ainda tem um recrutamento muito caseiro, né? Uma coisa ainda muito, assim, íntima, vamos dizer assim, cada um faz e isso leva muito para esse lado ainda, tudo que envolve condomínio, a gente acaba não sabendo muito quais são nem os direitos nem os deveres, né, dos funcionários, né? Eu acho que o que a gente falou no começo, né, o síndico que trata essa coisa muito quintal da minha casa, e o porteiro que acha que por não ser uma empresa, né, também não precisa cumprir com a obrigação, não. Se você tem dever, você tem obrigações também. Então, não tem um manual pronto,
Às vezes o porteiro realmente não sabe o que precisa fazer, enfrenta esse desafio que é a mudança de gestão, que eu acho que é um desafio para todas as partes envolvidas em condomínio, que é você hoje estar tratando com uma gestão que vai por uma linha e daqui a 1 ano, 2 anos, você está com outra completamente diferente, que não acredita que aquilo que era feito era certo. Então, para o profissional de portaria, esse é um desafio. Mas eu ainda assim entendo que é uma profissão que vale a pena. Mas se você tiver um bom comportamento, uma cabeça aberta para se qualificar, às vezes você convence essa gestão que o jeito que você faz, se você for qualificado para isso, é o jeito correto. Eu trato hoje com porteiro, Ana, que tem mais firmeza nas determinações do condomínio do que o próprio síndico, pelo menos no que diz respeito a funcionário, que é o que você falou, braço direito muitas vezes do síndico, alguns têm ali a nomenclatura de porteiro-chefe, e isso é previsto aqui na nossa Convenção do Rio de Janeiro, com um adicional bom de 30%. Então, tem porteiro que decide mesmo. Ele fala, às vezes a gente quer falar com o síndico, né? Porque é a pessoa ali que está fazendo a ponte, e o síndico fala, não, eu vou falar com o fulano, porque ele disse que esse jeito não é bom. E aí a gente percebe que o porteiro ganhou ali aquela confiança do síndico, né? Sabe o que precisa fazer, muitas vezes é realmente um bom profissional, assertivo, que tem uma comunicação muito boa, consegue explicar muito bem o que precisa ser feito. E aí você vê que realmente fez sentido. E passa a gestão, passa por várias gestões mesmo, né? E o profissional continua ali, com esse mesmo poder de decisão, porque provavelmente é um profissional que sabe se posicionar, que sabe se comunicar, que ao longo do tempo investiu nele mesmo, tem uma postura boa, e eu entendo que isso faz toda a diferença. Sim. Falando, você falou que o salário base da categoria, né, no Rio de Janeiro acaba ficando na faixa de R$ 1.800, mais ou menos. Você vê que os condomínios hoje eles já têm procurado dar benefícios, né, que há uns anos atrás era muito difícil a gente ver benefícios de vale refeição, plano de saúde. Hoje você acha que há já uma demanda dos condomínios em melhorar um pouquinho essa questão dos benefícios para dar uma assim, que não, acaba não onerando tanto, porque isso não vai incidir em cargos, né? Isso. E de repente acaba sendo um diferencial, né, de alguns condomínios para manter também os funcionários com mais satisfeitos, né? motivados, Mais né? Eu motivados. sinto esse movimento crescendo. Eu comecei a trabalhar nesse mercado em 2018. Eu sinto esse movimento crescendo de melhoria de salário e benefício, crescendo bastante mesmo. Então, a gente tem bastante condomínio que fornece vale alimentação. A gente, com base na folha que eu vejo de 2.800, quase 3.000 funcionários, eu percebo que a faixa bruta ali salarial está entre 2.500, porque não é só o salário, né? A gente está falando de salário. Quando você pensa nessa categoria, você pensa em adicionais, como manuseio de lixo, adicional de chefia, o funcionário noturno tem mais possibilidades, Hoje, a um hora diferencial, extra. uma pessoa que dirige, por exemplo, tem carteira de habilitação, acaba sendo um diferencial para os Você condomínios pode fazer que pode fazer manobra. manobra, né? Exatamente. Então, É um diferencial hoje da categoria, né? Mas é um diferencial você ter carteira de motorista, né? Que nem todos têm, né? E dirigir acaba sendo um diferencial na sua atividade e sim, ainda ganha um pouquinho sim. mais. Os condomínios pagam, né, um adicional de manobra. Mesmo não estando previsto ali na convenção, eles pagam por conta do seguro, né? Trabalho no departamento pessoal de uma administradora no Rio de Janeiro e coordeno aí um setor que cuida aí de folha de pagamento, benefício, toda a parte de trabalhista mesmo, né? De mais de 700 condomínios. Então, é isso, é uma vida corrida mesmo. O História de Portaria a gente construiu, né? Eu e o Marlon, que a gente é sócios na empresa, na Qualifique, com a ideia de trazer um pouco do que os profissionais de condomínios vivem dentro desse universo, né?
que apesar das pessoas morarem e terem, né, a gente tem mais de 30 mil prédios no Rio de Janeiro, então assim, são muitos condomínios, muitas pessoas moram em condomínios, mas poucas pessoas sabem da dinâmica dos bastidores, do que é, né, do que é a vida dentro de condomínio. Então a gente pensou num podcast mais voltado para os profissionais mesmo de condomínio e contar um pouquinho desses desafios da profissão e da atividade nessa primeira temporada aí do nosso podcast. Então, com a sua experiência de RH, de recursos humanos, de departamento pessoal, como é que você vê hoje a profissão de portaria, dos profissionais de condomínio? A gente tem muitas responsabilidades dentro do condomínio hoje em dia, né? A cada ano a gente vai crescendo com mais obrigações, com mais responsabilidades, não só de departamento pessoal, mas de legislações. A gente tem a responsabilidade de auto-vistoria, tem responsabilidades de extintores, de manutenção em geral, muita coisa voltada também para departamento pessoal, com e-social, a obrigação antes que os funcionários poderiam simplesmente começavam, né? A gente tinha isso dentro dos condomínios. Os funcionários trabalhavam, iam lá de uma forma bem amadora, começavam a trabalhar dentro dos condomínios e depois fazia toda a admissão e todo esse processo. Hoje em dia a gente já não consegue mais trabalhar assim, né? Como é que você vê essa mudança? O que você acha que isso gera de problemas internos, né? Tanto para os síndicos como para os profissionais? Quais são os desafios, né, disso? Ana, eu confesso que assim, eu fiquei surpresa quando eu vim trabalhar no departamento pessoal de condomínio, de administradora, né? Porque eu já tinha trabalhado no ramo de construção civil, comércio, asseio, e quando você vem e descobre que condomínio, por exemplo, não é considerado empresa, mas que quando ele se equipara a um empregador, ele tem todas as obrigações de uma empresa privada. Então, essa mentalidade dos síndicos, principalmente para os síndicos que estão começando, é desafiadora, porque a pessoa entende o condomínio como a casa dela. Eu estou aqui na minha casa, o porteiro, é o porteiro que recebe meu filho da van na escola, então as pessoas realmente precisaram passar por esse processo de mudança de mentalidade para entender que, em alguns aspectos, o condomínio vai se equiparar a uma empresa. Então, quando você fala de contratação de porteiros, eu já recebi porteiro para ser contratado que me perguntou se ele ia ter FGTS. E eu falei, tá, você tem todos os direitos de um funcionário CLT. Porque as pessoas realmente têm essa interpretação que você falou, de que pensa, por exemplo, num prédio de 5 unidades. O cara pensa que ele está na casa dele, com o porteiro que é íntimo, que conhece toda a família e que já ajuda a receber a senhorinha com as compras, mas na verdade ele é um funcionário, como um funcionário de empresa. Porque na verdade a CLT ela não foi pensada para empresa, ou condomínio, ou ONG, ela foi pensada para proteger o direito do trabalhador. Então, o porteiro, o zelador, o auxiliar de serviços gerais, ele está protegido pela CLT e pela convenção também da categoria. Então, assim, surpreendentemente, quando a gente pega um síndico que acabou de ser eleito e nunca foi síndico, quando a gente fala, olha, eu preciso do certificado digital, eu preciso que envie o funcionário para fazer o exame admissional, alguns deles se surpreendem com as burocracias, mas na verdade isso são dispositivos da CLT para proteger o trabalhador. Então, assim, tanto o síndico precisa se atentar para o que ele precisa cumprir da CLT, que tem ali todos os aspectos de uma empresa comum, e o funcionário precisa conhecer os seus direitos também. Então, é uma profissão que, se você for parar para pensar, é uma profissão como outra qualquer. Ele deve ser contratado, a sua carteira deve ser assinada, ele tem direito a vale transporte, a admissão dele vai ser enviada ao e-social, e isso realmente é um desafio, porque eu entendo que precisa haver essa mudança de mentalidade mesmo, do síndico e também dos condôminos para ajudar o síndico, sabe? Porque eu vejo muitas vezes que o síndico quer fazer tudo certo, mas os condôminos às vezes acham que é excesso, tá exagerando no cuidado, no zelo, mas na verdade não, a CLT determina que o porteiro é um funcionário, como funcionário de uma empresa privada. E acho que esse foi o desafio maior, assim. Porque os encargos trabalhistas, eles acabam onerando, vamos dizer assim, né, o preço final, o que isso impacta muito no orçamento dos condomínios. A gente fala que hoje os funcionários vão representar 60, pelo menos 60% do orçamento de um condomínio.
Então, as pessoas querem diminuir custos e aí querem fazer algum tipo de gambiarra, vamos dizer assim, para reduzir essas despesas. E aí não querem pagar, ou não querem pagar o vale transporte, ou não querem recolher todos os encargos, todos os tributos que são necessários, e não querem fazer o certificado digital, porque hoje tudo tem custo, né? Sim. Sem contar os programas todos trabalhistas que a gente tem que fazer também para manter toda a atividade, né? O que você acha que para os funcionários de condomínio seria assim, importante que eles tenham indo muito para a linha de recursos humanos, assim, eu particularmente estou na área de condomínios há muitos anos, né, há mais de 20 anos, e atuo ainda muito na parte de síndico profissional, nessa parte de gestão, e eu vejo que é um mercado que está crescendo. Eu acho que tem muita oportunidade para síndicos profissionais, muita oportunidade para funcionários de condomínio. E como é que você acha que esses funcionários devem começar a se preparar e para ocupar essas vagas que estão chegando com grandes empreendimentos surgindo no mercado, condomínios clube, enfim, que hoje já não, né, eu vejo que não há mais um espaço para o funcionário que só vai ali abrir porta, né, justamente por causa dessas obrigações todas que os condomínios têm e o tamanho dos condomínios, né? O que você acha que os funcionários precisam ter para disputar vagas, enfim, para se manter no posto dele hoje de trabalho? Eu acho que para começar é perder esse preconceito de que o porteiro é esse funcionário que só abre porta e que pode ser qualquer pessoa. Então, eu acho que muito tempo no mercado os próprios profissionais acharam que era demérito ser porteiro. E eu não vejo isso, assim. O piso do Rio, por exemplo, o piso mínimo está em torno de 1.800. Isso às vezes é o valor de uma vaga administrativa. Então, por que seria demérito ser porteiro? Então, começa por aí, parando com esse preconceito de que trabalhar como porteiro, como encarregado de manutenção, porque você está trabalhando num condomínio, não está trabalhando numa grande empresa que tem nome, eu acho que precisa perder esse preconceito. O condomínio funciona como uma empresa. E eu acho que vem muito disso que você falou. É, os empreendimentos enormes que estão nascendo, com muitas unidades, o crescimento do mercado digital que acabou o e-commerce, né? Então, assim, você tem muitas entregas, você tem tudo chegando na portaria, então você tem ali um profissional que precisa estar qualificado para organizar essas encomendas, fazer as anotações, fazer o controle de entrada e saída dos moradores, zelar pelo condomínio de uma maneira geral. Então, eu acho que depois que o profissional perder esse preconceito de que é um emprego como outro qualquer, ou que é um emprego com menos valor, ele precisa entender que se qualificar faz parte. Que como que você vai se comunicar melhor com os condôminos se você não investe você em nada. Então, essa mudança de mentalidade não foi só para o síndico, né? Não foi só para o condômino. Precisa ser para o profissional que quer trabalhar também em portaria. Você precisa saber se comunicar de forma correta, você precisa ser organizado para conseguir fazer ali a gestão da portaria de uma maneira assertiva. Então, eu acho que o profissional precisa investir em conhecimento para poder se manter no cargo e até buscar um cargo melhor, um salário melhor. Existem condomínios que fogem ali da questão do piso. É um sindicato que tem muitos adicionais também. Então, por que você vai desvalorizar essa profissão se ela é uma profissão que paga muitas vezes uma remuneração equivalente a uma remuneração de profissional que tem ensino superior, que trabalha no escritório como outra pessoa? Então, assim, dar importância para a função do porteiro. Eu acho que quando o profissional que já trabalhou nessa área ou deseja perceber que ele é uma parte extremamente importante do funcionamento daquele condomínio, ele vai parar com esse preconceito, vai entender que não é só vestir o uniforme e apertar um botão para abrir o portão para o carro entrar, que ele precisa realmente se diferenciar no meio ali daqueles profissionais que não querem investir em nada. Então, eu acho que vale a pena, sim, trabalhar no setor condominial, no âmbito geral,
E deixar esse preconceito de lado, porque é uma tarefa administrativa. Eu acho que é uma tarefa, eu entendo como uma tarefa administrativa. A quantidade de atividades hoje que envolve uma portaria, você pensa numa estrutura empresarial mesmo, receber encomenda, anotar, é, controlar a entrada e saída das pessoas, são tarefas administrativas. Então, eu acho que entender que dá sim para ter uma remuneração boa e, sabe, trabalhar corretamente, se qualificar, eu acho que é importante. Acho que essa mudança de mentalidade precisa vir também de quem deseja entrar na área, de parar com esse estereótipo de que é uma função menor, é menos importante, né? Porque o cara é a porta de entrada do, do lar de, às vezes, de mais de 400 pessoas, né? Então, é uma área realmente em expansão. A gente tem condomínios que arrecadam, né, mais que até a empresa, né, que o faturamento, né, a gente não vai falar que é um rateio de despesa do condomínio, mas ele tem uma arrecadação anual que vai, às vezes, ultrapassa empresas, né, de pequeno até de médio porte, justamente pela quantidade de pessoas. Tem condomínios que tem mais de 200 funcionários para trabalhar, se a gente for falar de jardim, sem contar a quantidade de áreas que envolvem, né, porque você tem jardim, você tem segurança, você tem vigia, você vai ter, enfim, uma infinidade de funções, né, dentro desses condomínios. Você vê que há um crescimento, assim, uma pessoa que quer entrar como um ASG, um auxiliar de serviços gerais, ele teria possibilidades investindo em treinamentos, em crescer, enfim. Eu acho que depende muito do profissional também, que é o que você falou. Tem condomínios enormes e às vezes o profissional entra como ASG, mas se coloca à disposição, por exemplo, para fazer cobertura de férias, né? Demonstra um interesse em aprender novas atividades, em aprender práticas de jardinagem, ou então fala para o síndico ou para o gestor condominial que sabe fazer manutenção ali de rede elétrica. Então, eu acho que depende muito do profissional. Então, quando o profissional entra ali como SG e tem um interesse, por exemplo, de passar para portaria, ou passar para ser zelador, ou em alguma atividade de manutenção, jardinagem, ele tem essa possibilidade. Porque para o síndico, você é melhor do que eu, sabe, já tendo gerenciando condomínios, né, constantemente, que para o síndico é muito melhor ter um bom funcionário conhecido crescendo dentro do condomínio do que ficar o tempo todo com essa rotatividade. Então, eu percebo que os síndicos querem, muitas vezes, valorizar profissionais que estão no quadro, né, de funcionários, mas às vezes o funcionário também não tem essa iniciativa, essa proatividade. Mas eu também vejo muitos profissionais que já entram e já tem esse comportamento que eu falei, de já demonstrar que sabe fazer reparos na elétrica, que sabe fazer manutenção. E fora que, assim, as pessoas estão ficando cada vez mais exigentes, né? O síndico vai colocar um porteiro ou qualquer outro funcionário, não precisa ser porteiro, pode ser zelador, para dirigir o carro de um condômino, se acontece qualquer coisa, então eles pagam adicional de manobra, porque isso deixa claro para a seguradora que esse profissional tinha como uma das suas tarefas fazer isso. Então, assim, a gente tem inúmeros adicionais. Tem manuseio de lixo, adicional de chefia, adicional de manobra. E tem condomínio que opta por sair do piso mesmo e pagar um salário maior, porque entende que precisa ter funcionários motivados para não ficar trocando, porque a rescisão custa caro. Uhum. Então, hoje você consegue chegar numa remuneração mais benefício. O sindicato também brigou aí por telemedicina, plano odontológico para os funcionários, tem seguro de vida. Então, é uma categoria que tem alguns benefícios atrativos para chamar o funcionário e para o funcionário querer trabalhar mesmo em condomínio. Sim. Bom, legal. Para a gente encerrar o nosso papo, que tá bom, mas a gente tem que fechar. O que você acha de daria de dicas assim para profissionais que querem entrar no mercado de condomínios? Tanto pessoas jovens, né, que estão em busca de primeiro emprego, que eu acho que é um campo que também tem muita oportunidade, ou para alguém que está em alguma outra área, que não está muito satisfeito e gostaria de ter um emprego fixo, enfim, que quer se movimentar nessa área. O que você daria de dicas para que ele coloque no currículo, enfim, para que ele faça uma boa entrevista de emprego? Eu entendo que se qualificar, buscar se qualificar, existem. Não estou puxando sardinha para Qualifique, não, mas até saindo um pouco da Qualifique, existem hoje inúmeras instituições que dão curso até de graça
mas um curso específico para portaria é óbvio que vai fazer muito mais diferença. E o curso eu entendo que é uma forma de você fazer network também. Você vai estar ali, às vezes, do lado de um cara que já é porteiro. Então eu entendo que se qualificar faz toda a diferença. Investir em postura, né? Tem que ter uma postura para trabalhar, como a gente já falou, os profissionais estão mais exigentes mesmo em relação a quem vai trabalhar para o condomínio. Estudar, tá em constante investimento na educação e colocar no currículo experiências que façam sentido. Para ser porteiro, por exemplo, você precisa se comunicar muito bem. Pega as experiências que você passou em atendimento ao cliente, dá ênfase para isso. De repente você já foi, trabalhou em alguma empresa de segurança, dá destaque para isso também. Pede consultoria para montar um bom currículo. Hoje tem profissional para tudo, tem para isso também, para montar um bom currículo com palavra-chave. Condomínio não utiliza tanto software de ATS, né, para recrutar, mas deixar muito claro que quer trabalhar nessa área, pode entregar currículo, ainda é um mecanismo utilizado por síndicos, o currículo ali impresso, e buscar deixar as pessoas saberem mesmo que você quer, que você deseja trabalhar nessa área, porque é uma área que vale a pena sim trabalhar. Eu acho que as pessoas precisam abrir a mente para esse setor. Bom, muito obrigada, Jéssica, pela participação, por ter aceitado o agradeço. nosso convite aqui da Qualifique, participar do nosso podcast História de Portaria. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, @qualifique.escola de síndico, no YouTube. A gente está sempre com episódios novos e trazendo muito conteúdo para vocês, todos relacionados a quem trabalha com condomínios e administração de imóveis no geral. Então, até lá, até a próxima. Obrigada.